Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar sobre Jon Jones. E por que eu vou falar sobre ele? Porque recentemente a gente teve Tom Aspinall contra Ciryl Gane. A luta não teve resultado, né? Foi uma luta no contest por conta de um dedo no olho e tal. Mas nesse vídeo eu quero trazer o Jon Jones enfrentando o Ciryl Gane para a gente fazer uma comparação, né, do que aconteceu em uma luta contra a outra, até porque dá para ligar também o assunto do Jon Jones com o Poatan. Quem sabe eles vão se enfrentar aí na Casa Branca. Então vamos ver como foi o Jon Jones contra o Ciryl Gane, tá? O que ele fez nessa luta? Bom, vamos lá, vou colocar na tela para vocês aí algumas imagens. A gente tem aqui o comecinho da luta, né, com apenas 3 segundos ali de luta, o Jon Jones já vai para o primeiro golpe, que é esse chute na altura do joelho direito do Ciryl Gane, tá? Então, o Ciryl tá com aquela base bem aberta, né, para fazer aquele entra e sai, aquela guarda alta ali com aqueles braços esticados, mas o Jon Jones já quis ser o primeiro a golpear. Então, ele já dá esse belo chute, que na minha opinião é uma excelente arma contra o Ciryl Gane, que gosta de movimentar. Nesse frame aqui a gente consegue ver, né, como o Jon Jones está muito bem posturado na defesa para a trocação ali, porque ele sabe que o risco do Gane tá ali, né? Então tá com a guarda bem alta, o braço esticado, né? Aí ele já volta, né, para sua base e quem chuta agora, né, é o Ciryl Gane, que acaba acertando com 4 segundos de luta um golpe ilegal ali, provavelmente sem intenção, mas o Ciryl Gane é um cara que, né, tem cotovelada na nuca, chute baixo, dedo no olho do Tom Aspinall, é um cara um pouco polêmico aí, né? Então ele acerta o chute, Jon Jones joga um cruzado de contragolpe, mas ele acaba sentindo aí, né, esse golpe nos Países Baixos e a luta acaba parando aí. Então fica um tempo parado ali até ele se recuperar. Jon Jones até que se recuperou rápido, né? Porque geralmente tem cara que fica ali 5 minutos, às vezes até mais. O Jon Jones, no caso ali, ficou uns 20 e poucos segundos e já acabou voltando para a luta. De volta para a luta, o Jon Jones já tenta aplicar um jab e depois um cruzado, né, no Ciryl Gane, porém ele não encontra a distância. Um detalhe aqui para essa imagem é o pisão no pé aqui, né? O Jon Jones acaba pisando no pé do Ciryl Gane. E o que acontece, né? Quando a gente tem um canhoto, no caso o Ciryl Gane tá de canhoto aqui nesse momento, né? E o Jon Jones tá de destro, e a curiosidade é que o Jon Jones é canhoto e tá de destro, e o Ciryl Gane é destro e tá de canhoto, né? Mas enfim, às vezes acontece isso aqui, tá? De ser intencional ou não, às vezes é de propósito, você pisa no pé do adversário para ele não conseguir sair do seu golpe, e às vezes é sem querer, né? Isso acontece muito e eu sei porque comigo acontece muito, porque eu sou canhoto e quase todo mundo que eu sempre, quando eu vou treinar, é destro, então sem querer você acaba pisando ali. No caso, como é MMA, não tem problema nenhum. No boxe, alguns caras fazem isso na malandragem, mas teoricamente não pode, né? Mas se é ali sem querer, às vezes acontece, então tem cara que tem a malícia ali de fingir que é sem querer e acabar fazendo isso, porque se o seu adversário, que é às vezes como o Ciryl Gane, né, que esquiva muito bem ou sai para trás, enfim, é um bom cara que na distância, né, os caras acabam fazendo isso de pisar. E não é o único momento, tá? Depois tem o que o Ciryl Gane acaba fazendo isso também. Enfim, aqui não adiantou, porque o Gane conseguiu evitar o golpe do mesmo jeito, né? Olha como ele sai para trás, né? Então, mesmo com o pé preso ali, ele consegue sair da distância. Continuando, a gente tem o Ciryl Gane tentando ali um jab, mas dá para ver, né? Como eu falei, o Jon Jones com a guarda bem alta ali, ele consegue, ó, simplesmente sair do golpe, então acaba não sendo atingido. O Gane bem longe, né? De novo, ele tenta tocar lá na longa distância e depois ele já sai, ou seja, ele não quer ficar na proximidade ali com o Jon Jones para evitar, lógico, a luta agarrada. Aqui ele dá um chute baixo e o Jon Jones automaticamente já tenta responder com a mão direita. Olha lá, ele estica bem o braço, tem muita envergadura, só que por muita sorte, né? Porque passou no meio dos braços do Ciryl Gane, não acertou em cheio, né? Pegou meio do lado ali, o Gane tirando a cabeça no susto, acabou evitando aí esse direto, tá? Então não foi atingido ali, aí ele simplesmente circula, né? Agora com 21 segundos ali mais ou menos, o Jon Jones finta, né, essa perna esquerda dele, né? Ó, dá pra ver como ele finta e o Ciryl Gane já recua a perna dele e o Jon Jones finta ali de novo com o ombro, né? Simplesmente fazendo fintas, movimentos para tentar colocar o Gane onde ele quer, né? Ali próximo da grade e de preferência um alvo mais fixo para ele tentar golpear ou mesmo tentar a queda, né? Mas o Gane de forma inteligente, ó, já sai circulando, acaba saindo ali da grade, né? Aí o Jon Jones finta aquele pisão no joelho, né? Olha lá, ele tenta, não sei se o objetivo era realmente jogar o golpe ou não, mas ele ameaça jogar o golpe e só faz a finta, né? Realmente não joga. O Gane até bota a mão ali, ó, para evitar, só que no fim o Jones não solta o golpe, mas depois ele faz mais vezes, tá? Aí, de novo, Jon Jones continua ali seguindo, né, o tempo todo, com a guarda ó, muito alta, né?
e aqui ele já estica o braço da frente, o Gani toca a mão com mão, e só que os dois recuam, tá? Aí aqui o Gani tenta um chute baixo, né, ó, ali na altura da coxa, o Jones tenta agarrar a perna e soltar a mão direita, só que a mão direita passa no vazio e com a mão esquerda ele não conseguiu agarrar a perna porque o Gani conseguiu se afastar, ó lá, empurrando o Jones, ele evitou. Então ele nem tomou a mão, nem tomou a queda, mas já foi bem perigoso. Ou seja, você vê por que o Gani acaba economizando nos golpes, né? Porque vem contra golpe direto, tem finta e também tem o risco da queda. Então é aquilo, o Gani, por mais que a luta esteja até agora só na trocação, que é a área dele, ele não tá confortável, né? Porque ele tem que tomar cuidado com o contragolpe, ele tem que tomar cuidado com as fintas, porque ele não sabe o que vem, ele tem que tomar cuidado para não ter a perna agarrada, para não tomar queda. Então é um monte de preocupação. Por isso que a trocação no MMA é muito diferente de trocação kickboxing, boxe ou qualquer outro esporte em si, né? Continuando aqui, a gente tem mais um chute baixo do Jon Jones, ó, mas mais uma vez o Ciryl Gane consegue evitar, né, na distância ali, ó, ele tira certinho a perna, acaba não tomando esse chute. Depois quem tenta agora responder é o Gane, né, com o chute baixo ali, ó, dá pra ver que ele tenta acertar o Jones, mas também nada demais. Aqui mais uma finta do Jon Jones, né, dá pra ver, ó, que ele ameaça jogar a mão direita e o Gane já tá indo lá pra trás, né, ó como ele tá recuando, né, então a finta aqui, ó, já fez o Gane ir lá pra trás. Por enquanto, né, não conseguiu ainda o Jon Jones colocar um golpe muito limpo, mas o Gane também não. Então tô naquela troca de distância, né, de reconhecimento, vendo quem vai mandar ali no espaço, né? Por enquanto, 40 segundos de luta é isso que a gente tem, né? Dois caras que estão tomando muito cuidado, né, e se respeitando muito ali na trocação. Jones de novo aqui finta, né, ó, ele ameaça a entrada aqui, ó, dá pra ver que ele abre, né, o peito ali como se ele fosse jogar uma mão, mas ele não joga. Aí o Gane tenta o jab para manter a distância, mas o Jones de novo, a guarda muito alta, ele simplesmente bota o antebraço, consegue bloquear e ameaça entrar batendo. A gente vê que o Gane simplesmente tenta movimentar, né? Então, olha a postura do Jon Jones, como ele vai andando para os lados tentando cercar, né, realmente para fazer com que o Gane fique na grade. Mas o Gane, de forma inteligente, né, a movimentação dele, ó, ele joga o peso todo pro lado esquerdo dele, depois ele pega e pula pro lado direito, depois ele volta pro lado esquerdo. Então ele tá o tempo todo ali ameaçando ir para um lado ou para o outro para fugir da grade, né? Então é uma briga pelo controle do espaço. O Jones, por um lado, tenta cercar e o Gane, por outro lado, tenta fazer ali simulações, né, de que vai para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para a direita, e fica também mexendo as mãos para deixar desconfortável. Então fica aquela briga para ver quem controla quem. Tá? Mas no caso aqui, óbvio, o Jon Jones está teoricamente levando a melhor, porque ele tá com o espaço todo atrás dele, a favor dele, enquanto o Gane tá na grade ali, né? Aí o Gane, ó, começa a girar, começa a tentar sair desse controle e o Jon Jones vai atrás. Aqui, faltando 4 minutos e 13, né, para acabar o primeiro round, o Jones tenta de novo um chute baixo, ó, mas de novo o Gane consegue tirar a perna ali, ó, na medida, então ele não é atingido, tá? Aí aqui a gente tem mais uma finta do Jones, ó lá, ele tenta ameaçar o chute baixo, o Gane recua, mas ele não joga o golpe, aí o Gane vai de novo, ó lá, movimentando, saltitando de um lado pro outro ali na grade, estica a mão da frente, o Jones ameaça o pisão ali, ó, tenta até jogar, na verdade ele joga, né? E o Gane sai de lado, tenta avançar para cima do Jones, mas o Jones já vira rapidamente de frente ali para ele. Aí o Gane que tenta botar a mão da frente, ó, o Jones tenta esconder a cabeça e jogar um golpe de direita, um contragolpe, né, mas de cabeça baixa ali, jogou de qualquer jeito, bem feio até, só que ele aproveita o movimento para, ó, dar as costas e fingir que vai jogar um rodado, e aí faz até uma finta ali, ó, e aí nem joga o golpe, né, mas já faz com que o Gane recue, né, e desista de ir para cima dele, né, então, querendo ou não, um movimento ali inteligente também, né, já que ele jogou aquele golpe feio ali no vazio, ele já aproveita o giro já para fintar, para fazer com que o Gane não vá para cima, né, para não aproveitar ali o momento, né. Aí os dois aqui, ó, 1 minuto de luta, a gente tem o Gane tentando um golpe no corpo, mas olha como ele tá longe, né, ó, ele joga o golpe, ele pisa no pé também, ó lá, agora ele que faz o pisão no pé, né, ele pisa no pé, joga o golpe no corpo e já tenta sair, né, então ele conecta o golpe, mas você vê que é aquilo, né, parece que tá cutucando a onça com vara curta, né, ele vai dar aquele toquinho, já pum, já corre para bem longe, né, aí o Jones continua ali só tentando andar para frente e achar a distância, e aqui, ó, com exato 1 minuto de luta percorrida, a gente tem finalmente o Gane tentando jogar um golpe mais forte, ele tenta jogar o direto, só que quando ele tenta jogar o direto, o que que acontece? O Jones está avançando, né, ó lá, ele joga o direto, o Jones está avançando e ele tira a cabeça e faz o quê? Aproveita o movimento, né? Ele tá entrando e o Gane também tá entrando jogando direto. E como o golpe não pegou, os dois se chocam, né? Pum! E aí, o que que acontece? O Jones já dá mão com mão,
aí aqui é o início do fim, né? 1 minuto de luta, o primeiro golpe mais forte que o Gunny tenta, que ele não acerta, já dá muito ruim, porque a partir daqui o Jones já dando essa cinturada, né? Ele já vai para a lateral do Gunny, ó lá, ele vai para o lado direito do Gunny, por quê? Porque ele quer derrubar o Gunny ali na direção da grade. Então, ele vai para o lado direito do Gunny, nem usa praticamente nada ali das pernas em si, porque ele já tá com a perna esquerda no meio do Gunny ali, né? Apoiado nele para tirar o equilíbrio, e aí ele simplesmente se joga para frente, né? Ó lá, ele simplesmente se joga com o peso na direita, né, dele e do Gunny, fazendo com que os dois caiam lá em direção à grade, né? Então, estão muito próximos da grade, o Jones já cai ali na lateral, né, quase que indo para as costas, né? E aí, o que acontece? O Gunny tenta caminhar um pouco mais para a direção da grade, só que aqui ele tá muito preso, né? A perna dele direita tá presa, o braço do Jones está segurando ele, e aí ele basicamente está escondendo o rosto para não apanhar. Mas aí ele vai tentar se defender, o Jones vai golpeando, ele tenta caminhar para a grade para poder fazer o wall walk, né? Para tentar, às vezes, se for o caso, virar de frente e apoiar as costas para tentar levantar, enfim, olha lá. Ele tenta caminhar, só que o Jones faz o quê? O Jones vai pesando, né? Olha como o Jones está com o quadril pesando em cima da perna do Gunny e controlando a cintura, né, com o braço esquerdo, e o braço direito ali também, ele vai tentando dominar, ó lá, bota a mão no pulso, tenta tirar o equilíbrio, enquanto o Gunny tá tentando chegar na grade, né? Fica uma briga ali, né? Um querendo segurar o outro e o outro querendo chegar na grade para ver se consegue levantar. Aqui nesse ângulo dá pra gente ver bem, né, que o Jones usa, ele troca, né, o alvo. Antes ele estava atacando o pulso direito do Gunny, agora ele atacou lá o pulso esquerdo, né, para tentar tirar aquele apoio para jogar o Gunny lá pro lado direito dele, né, para tombar ele lá pro outro lado. Então ele tenta tirar a mão ali, mas ó, tá difícil, o Gunny tá apoiando, tá fazendo força, consegue defender, ó, o Jones acaba desistindo ali, só que aí o Jones troca de alvo de novo. O que que ele faz? Tentou atacar a mão direita, não deu. Tentou atacar a mão esquerda, não deu, porque o Gunny tá forte, tá pesando em cima, então tá muito difícil tirar ali com uma mão só. Então ele muda o alvo, ele vai lá na perna, ó, ele passa a mão entre as pernas do Gunny e busca, ó, os dedinhos dele aqui, ó, ele busca a perna esquerda do Gunny para puxar pela canela ali, para tirar o equilíbrio e tombar ele do mesmo jeito. O efeito é o mesmo de ter tirado o apoio da mão. Só que como a mão estava difícil, ele vai puxar ali a perna, que está mais perto dele, é mais fácil de fazer força, e ao mesmo tempo em que ele puxa, ele empurra também com o ombro dele ali, né, que está no meio do peito do Gunny, ele empurra para frente. Então, ó lá, ele consegue tirar a perna e empurrar o Gunny, aí o Gunny desequilibra mais, né, ó lá, ele tirando a perna, o Gunny acaba caindo de bunda, só que o Gunny, obviamente, não é besta, ele já cai, ele percebe, perdeu o equilíbrio que vai dar ruim, e ele já tenta fugir do mesmo jeito, ele tenta se rastejar e levantar. Só que o Jones, esperto, né, dá mão com mão, cintura de novo, ó lá, já tenta passar gancho, né, então, ó, ele vai passar a perna esquerda, ó, nessa imagem aqui já dá pra ver bem, né, ó como o Jones passa a perna esquerda lá pra frente, ó, passa o gancho, e não só isso, ele vai posicionar a canela dele atrás da perna direita do Gunny, né? Então ele fica ali, ó, com a perna dele entre as duas pernas para tentar desequilibrar. E o Gunny tá naquela, né? Tá tentando se abaixar, né, para jogar o quadril mais para baixo, para ficar mais estabilizado e tentar não cair. O Jones estica a perna, né? Dá para ver, ó, a perna direita do Gunny como tá esticada, então não tá no chão mais. Então já tirou um apoio. Basicamente o Gunny só tem uma perna de apoio, que é a esquerda, né? E aqui o Jones desiste da perna esquerda ali esticando, né? Só que aí o Gunny faz o movimento para tentar sair de lado, né? Só que quando ele tenta sair o quadril, o Jones pega e ataca a outra perna dele, a perna esquerda, né? E aí os dois acabam caindo, ó. Então o Gunny tentou um movimento ali para tirar o quadril, só que o Jones foi junto e puxou a perna esquerda dele, ele acaba caindo de bunda ali na grade, e aqui já fica uma situação complicada, né? Porque o Jones está abraçado nas duas pernas, e a primeira coisa que ele faz é o quê? É subir, né? Escalar ali e sentar, basicamente, né, dentro da guarda ali, né, do Ciryl Gunny, vamos dizer, não, lá, ele sobe, olha o que ele faz, ele joga o quadril lá no peito do Gunny, ou seja, o Gunny tem a grade atrás dele, ele tá sentado no chão, e pra frente ele também não tem pra onde ir, ou seja, não tem como ir pra trás, não tem como ir pra frente, não tem como levantar, não tem como ir pros lados, ele basicamente tá totalmente encurralado ali, né, olha o que o Jones acaba fazendo ali, né, então tá muito preso e o Jones já ataca o pescoço. Então aqui, ó, não tem muito o que fazer, só que aqui ainda não é a finalização em si, né, o Jones tenta pegar, mas aqui ainda ele não consegue. Ó, dá pra ver que ainda não tá encaixado, né? O Gunny ainda tá se defendendo bem ali. Aí como não tá muito bem encaixado, o Jones desiste, né? Ó, ele abre
Ele desiste da posição, o Gunny tenta sair, né, com a cabeça ali para evitar, o Jones ameaça ali, ó, dá um soquinho ali na tampa da cabeça, né, só para abrir um espaço, ele acaba apoiando a mão, ó, na cabeça do Gunny e empurrando, né, faz uma força ali, justamente para o Gunny fazer uma força contrária e mexer a cabeça, só para ele achar a oportunidade de pegar o pescoço. Então, depois que ele empurrou, ele já pega, ó, o Gunny tá com a cabeça jogada para o outro lado, e aí o Jones faz o quê? Ele passa o braço, né, laça o pescoço, continua de novo, né, com esse quadril pesado em cima ali do peito do Gunny, ou seja, ele tá muito espremido ali, não tem muito como fazer força para sair dali, e aí o Jones laça de vez o pescoço, e aqui é quando dá muito ruim, porque dessa vez encaixou, né, dá para ver como o braço, o antebraço, né, do John Jones está muito mais escondido dessa vez, entrou mais realmente ali no pescoço, e mesmo a cabeça do Gunny dá para ver que não tá só metade ali como tava antes, né, que não tava encaixada a posição, agora o Jones conseguiu entrelaçar muito bem, né, ele conseguiu encaixar completamente a posição, não tem o que fazer ali, né, então assim, não tem como explodir, não tem como sair para um lado, para o outro, não tem como fazer, né, aqui tá completamente entregue, aí ele bate, acaba desistindo, acaba sendo finalizado ali com 2 minutos de luta, né, então, o que acontece? Contra o Tom Aspinall, a gente viu o Aspinall não fazendo o que o John Jones fez, né? O Jones basicamente entrou com a guarda alta, jogando um golpe ou outro, usando muita finta e jogando contra-golpe e tentando agarrar quando tinha um chute e tal. Então ele estava muito bem na defesa, que era o risco que o Gunny representava, e estava o tempo todo tomando espaço do octógono, tentando encurralar o Gunny, tá? Já o Aspinall, ele entrou com vontade de trocar, ele estava trocando, estava mais solto, tentou uma queda só, mas não se preparou tanto, estava fazendo um jogo mais laicar, mais solto na trocação, não estava preocupado com a defesa, né? A sensação é que o Tom Aspinall se sente confortável na trocação, às vezes até queria mostrar que podia vencer o Gunny ali na própria trocação, estava trocando muito bem, tá? Tava machucado, sangrando, tava, mas estava trocando bem, estava entregando luta, e talvez fosse a estratégia ir mais pro grappling depois, né? Já que a luta tinha 5 rounds também, e às vezes não queria ir direto para esse jogo, enfim, é muito difícil a gente saber, mas eu acho que a confiança que ele tem na trocação, nocauteando muita gente e tal, fez com que ele trocasse mais, né? Você vê que ele não focou da forma como o Jones focou aqui. Tá, o John Jones é bom na trocação, só que era a primeira luta nos pesos pesados, um tempo parado, o Gunny é muito bom, então dá pra ver que ele trocou, né? Não ficou com medo, não andou para trás, pelo contrário, ele impôs respeito, só que é aquilo, porque ele tinha o grappling, então eu acho que o Aspinall poderia ter copiado o que o Jones fez aqui. Tá, poderia ter feito a mesma estratégia, né, de entrar mais fechado, não mais disposto a trocar golpe, a movimentar, a fazer tudo aquilo, né, ser um cara mais paradão, mais menos arriscado, né, uma performance menos arriscada, mas ele não quis, né, ele provavelmente tem esse conforto na trocação, então se deu ao luxo de trocar um pouco de porrada antes ali. Então, de novo, não sei qual que era a estratégia dele, né? A gente não vai saber, até porque deve ter revanche e a gente vai ver, né, o que ele vai fazer, mas ele acabou, na minha opinião, se expondo muito mais, né? O Jones foi um cara muito mais certeiro, o Jones não quis correr risco, ele entrou nitidamente para ganhar, né? Não foi para dar show, porque o Aspinall, querendo ou não, tá fazendo uma luta legal, né? É entretenimento ali, trocação, pô, 2 pesos pesados bons, rápidos, então a luta fica muito boa mesmo, né? Só que o Jones aqui não. O Jones entrou nitidamente, com um plano de jogo muito bem detalhado, conciso, evitando o máximo de risco e sendo letal. Primeira oportunidade que ele conseguiu tirar a cabeça e grudar, já foi direto para o objetivo dele, né? Derrubou, levou para uma área onde o Gunny não ia ter muita opção para sair e já atacou o pescoço, né? Não quis ali estabilizar, controlar, ir para um ground and pound para machucar e tal. Ele não quis dar show, né? Ele quis ali evitar os danos na trocação e, quando possível, grudar e ir para a finalização, que é onde ele sabe que ele ganharia. Então, ele foi curto e grosso, né? Ele quis ir direto para o final. O Aspinall não. Apesar de ter muita habilidade, né? De novo, 100% de precisão de queda ele tinha, né, antes de começar a luta e tudo, ele tinha essa opção, né? Mas não, ele quis ficar mais solto ali e tal, como ele fez com o próprio Pavlovich, por exemplo, né? Que ele podia ter ido pro grappling também, mas ele não quis, ele quis trocar e conseguiu nocautear. Então acho que essa confiança dele, né? Às vezes até essa vontade de mostrar que ele é melhor que o cara na trocação, fez ele ir mais ou menos por aquele plano, quando na verdade ele tinha várias ferramentas que ele podia seguir o mesmo jogo do John Jones. Mas é isso, né? No caso de Poatan, como eu falei, vocês acham que se o Jones enfrentar o Poatan, ele vai seguir a mesma ideia? Ele vai ter um plano conciso, evitando ali a trocação, guarda muito alta, pisão no joelho e, quando possível, já abraça, derruba e finaliza? Ou vocês acham que não?
que ele vai querer fazer o que o Espinal fez com o Gane, de tentar mostrar um pouco de trocação, como o próprio John Jones fez com o Marreta, né, querendo mostrar a trocação. Enfim, eu se fosse chutar, eu acho que ele não vai querer muito não, ele vai fazer o que ele fez com o Gane aqui, tá? Mas é isso, né? Se ele se aventurar, eu acho que pode dar ruim para ele. Eu quero saber a sua opinião. Olhando essa performance aqui do Jones, comparando com o Espinal contra o Gane, você acha que o Gane poderia ter feito a mesma estratégia? Você acha que o Jones vai fazer essa mesma estratégia caso ele lute com o Poatan? Enfim, comenta tudo aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!